Boa noite, começamos agora mais um programa, começando agora o Papel da Política, com o apoio do Instituto Sociocultural Brasil-China, a Ibrachina, que tem dado uma força muito bacana aqui para o programa. E hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca, que eu acompanhei a carreira política. Eu acho um dos vereadores que eu conheci na Câmara Municipal mais justos e com uma linha de retidão incrível. E eu fico muito envaidecido em receber Mário Covas Neto hoje aqui no programa. Muito obrigado pela apresentação aqui, que legal, fico feliz. Pela presença, com o Ricardo Ferreira aqui me ajudando aqui no apoio. E eu queria começar, Mário, com uma coisa que eu tô engasgado essa semana toda. E eu fiquei muito louco com a história. Estamos em época de Olimpíadas, o Brasil ganhou algumas medalhas. Semana passada ganhamos uma medalha com o skate feminino, da menina de 13 anos, a Raíssa, a fadinha do skate. E a semana passada toda, depois da medalha, a imprensa, em todos os lugares, todas as redes sociais, a gente ouvia assim: ela voltou para Imperatriz do Maranhão, recebeu tudo, foi recebida com o carro de bombeiros, mas as únicas pessoas que ela não topou receber, porque o pai não deixou, foram os políticos de Imperatriz e do Maranhão, que nunca ajudaram o skate, nunca ajudaram a modalidade. Aí domingo eu estava assistindo o Fantástico, passou uma reportagem sobre ela, aí mostrou a menina com 4 anos andando de skate, vestida com a fantasia de fada, numa pistinha azul, que era uma pracinha que tinha perto da casa dela, azul, toda detonada, com uma escada onde ela pulava os degraus, tinha um negócio, e aí mostrou hoje ela no mesmo local, na mesma praça. Puta praça reformada, com todos os obstáculos de skate, o degrau apropriado, toda a entrada de coisa, da escada, dos corrimãos. A hora que eu vi aquilo, eu falei: porra, a prefeitura nunca apoiou o skate. Aí eu tomei a liberdade essa semana de dar uma ligada para a Câmara Municipal de Imperatriz, falei com o vereador João Silva, e ele começou a me falar tudo o que tinha sido feito na cidade pelo skate, porque saiu de lá uma menina competindo, e a prefeitura e todos os políticos da cidade começaram a fazer coisas porque viram que tinha a possibilidade da população utilizar melhor aqueles próprios municipais. A gente escolheu uma profissão que ninguém valoriza o que a gente faz, e quando é bem feito, ninguém dá valor. Não tenha dúvida. E na área, tem a área de esportes e a área de cultura, elas normalmente são muito críticas em relação à política e as políticas públicas em relação ao esporte e à cultura. Sempre a reclamação. Uma parte tem razão, porque se você pegar o orçamento público nessas duas áreas, normalmente é pouco dinheiro proporcionalmente ao orçamento total, mas não é verdade que seja assim. A gente sabe que não é assim. Há muita política pública, sim, mas a gente percebe que quem é profissional dessas duas áreas, ele tem uma ideia de que o poder público tem que ajustar e resolver o seu problema. Não é o problema do esporte, não é o problema da cultura, é o problema deste profissional. Então, não sei o que aconteceu por lá, entendo isso, e tem um outro dado interessante, né? Se você é político e da cidade dela, e ela volta para a cidade com uma medalha olímpica, se você não for falar com ela, vai todo mundo reclamar, porque você não deu atenção devida a um filho da terra que foi na Olimpíada e ganhou uma medalha de ouro, e você sequer deu atenção para ela. Agora, se você vai lá, você está se aproveitando, quer dizer, vai ou não vai ter jeito de agradar, você o tempo inteiro... Eu conto uma história assim: o sujeito se elege deputado federal, né? E aí tá lá em Brasília, e Brasília... você sabe que os horários lá funcionam muito da tarde e noite. À noite não tem hora para terminar, tem muitas reuniões acontecendo, tem uma atividade constante lá, mesmo fora do Congresso. E o sujeito vai para lá, sai daqui do interior de São Paulo, vai para Brasília, mora lá, tá fazendo as coisas e tal, trabalhando.
E aí chega um determinado dia, ele recebe um telefonema de um cara de um sindicato, de uma associação, de uma entidade qualquer, que ajudou na campanha dele, e fala assim, olha, nós vamos comemorar aqui 100 anos da nossa entidade, você precisa estar presente. Pô, tá, claro, vou aí. Assim, quando que é? Quarta-feira. Pô, quarta-feira pra mim é dia de sessão, é ruim e tal. Não, você tem que vir, que é é fundamental a tua presença. Aí o que o cara faz? Ele vai na sessão até o horário que ele pode, sai de lá, no meio do caminho, pega o avião, vem pra cá, tal, pega o carro, vai pro interior, vai pra cidade, chega lá, se arrumando, atrasado, provavelmente, no evento. O primeiro cara que ele encontra, o cara fala assim, pô, tamanha quarta-feira e você aqui? aí ele explica tudo, tal. Quando ele chega o segundo, fala assim, pô, se elegeu e desapareceu, aí nunca mais apareceu aqui. A cobrança é todo o tempo. Trabalhar que é bom, não. Trabalhar que é bom lá, né? Pegando fogo lá e você aqui, né? Então, é difícil. Essa atividade realmente, ela tem uma cobrança forte, permanente. Você tem razão, cara. Mário, e você acha que nesses últimos anos a gente viveu uma endemonização da política, né? Nada que é de política presta, nada que é de política dá certo, nada que é de política dá bom. E você acha que isso ainda chegou a piorar a situação? Piorar como? Piorar nesse sentido mesmo, né? As pessoas estão mais revoltadas, mais injuriadas com o político. Não ainda. sei, olha, a minha vida inteira eu vi reclamação de político, sempre, desde sempre. Houve uma mudança, sim. Havia reclamação da classe política de modo geral, mas havia um certo respeito. Sim. Ouvia, tinha paciência para escutar, às vezes você tinha um diálogo entre os políticos e a população. Eu acho que hoje, especialmente nos grandes centros urbanos, as pessoas estão muito impacientes, estão muito revoltadas, né? E não estão dispostas a escutar, nem a debater. E acho que também com a polarização na política, e a polarização não é só de hoje, ela já vem há alguns anos acontecendo, que desde o PT e passando agora pelo Michel Temer e passando agora pelo Bolsonaro, essa coisa de nós e eles, essa briga intensa, esse fla-flu, leva as pessoas a falar assim, eu não aguento mais essa discussão, eu vou ficar de lado, eu não quero participar mais disso. Só participa quem está no fla-flu mesmo, né? E aí você tem uma certa rejeição. Além do que, infelizmente, o que sobressai na política, no mundo político, é normalmente as coisas ruins, né? É verdade. Quer dizer, quando tem alguma ação que... E ainda tem o fator internet, né? Eu acho que depois que a internet bombou mesmo, que a gente tem mais acesso à internet, todo mundo tem opinião exatamente sobre tudo. Agora, a única coisa que eu não tinha visto... Né? Exatamente. Fake news sempre teve, né? Acontece que agora ela atinge uma proporção muito grande. Você lembra de antigamente o nego inventar boato em elevador, em ônibus e tal? Não é isso? Você lembra dessas histórias? Sequestro, né? Você não lembra na eleição do Collor, não foi? Que apareceu 2 dias antes o sequestrador da Abílio Diniz com a camiseta do PT. Então. Aí os fake news mas não tinha a repercussão que é hoje, porque... E pega o cara de boa fé. Porque antes o cara fazia isso de má fé, né? Era o próprio autor do fake news que espalhava. Agora não, ele passa para você, aparentemente, põe lá um cara falando, passa a ter uma certa credibilidade porque o cara tá de branco, ou porque o cara tá isso, ou por aquilo, aí o cara inventa qualquer coisa. Ou é o grande especialista que você nunca ouviu falar, você não sabe quem é, mas ele tem uma fala convincente. E aí manda pro cara de boa fé, o cara de boa fé fala, pô, eu acho que esse cara tá certo, e começa a reproduzir isso. Então, ele pega essa massa de manobra ainda. É o caso né? da minha mãe. Minha mãe tem 85 eu ia anos. citar exatamente isso. Minha mãe tem 85 anos, ela tem Facebook, ela tem Instagram, ela tem WhatsApp, né? Todo dia ela me manda, Ricardo, eu vi isso no Facebook. Falei, mãe, mas não quer dizer que você viu no Facebook é verdade. Não, se tá na internet Falei, caramba. Minha mãe tem 80 anos e o dia que eu fui buscá-la para tomar a primeira dose da vacina, você acha prudente? Eu falei, você não. Minha mãe foi enfermeira de sala de vacina a vida toda.
E ela ouviu tanta coisa que chegou a se questionar. Eu falei, você não. Qual que era a marca das vacinas que você aplicava? Ela falou, nunca soube. Eu falei, você tá questionando agora por quê? Exato. E aí eu levei... E essa discussão, Mário, que você falou do Fla-Flu, do Palmeiras e Corinthians, é muito complicada porque você tem não só o endeusamento cego, como você tem o ódio cego, que é o pior. Eu tenho uma teoria de terceira via que eu tô mandando para todo mundo de todos os partidos. Você sabe, o meu voto vai ser 2 dias antes da eleição do primeiro turno, no terceiro colocado, quem quer que ele seja. Se tiver pesquisa, né? É a terceira via. Eu, por mim, todos os partidos lançariam os seus candidatos. E vote no terceiro. E é o seguinte, na semana da eleição, juntam todos os presidentes e falam... Quem chegar ali terceiro na pesquisa de sexta-feira, o resto todo abandona e vamos apoiar o terceiro colocado. Porque é a terceira via, porque essa conjunção de tentar inventar um nome não vai sair. Isso se tiver pesquisa, né? Porque o projeto que está na Câmara agora vai proibir pesquisa eleitoral. Então, sabe que o Geraldo Alckmin, eu conversei com ele uns dias atrás... E ele acha que o negócio da terceira via não é uma coisa que vai acontecer numa sala, sentar todo mundo e ter uma fumacinha branca. Não, ele fala assim, não, quem vai escolher a terceira via, se tiver, vai ser a população. É isso. É a população. E olha, eu acho que tá mais fácil de ter uma terceira via do que se pensa. Não o nome. Não é isso. O nome não é fácil de encontrar. Mas eu digo o seguinte, não tem nenhum nome popular hoje que diga, não, aquele é o cara. Não tem. Mas, veja uma coisa. Vocês vão concordar comigo que o Bolsonaro foi eleito com uma parcela considerável de voto anti-PT. Concorda? Gigante. Eu diria que até a maioria. Mas, enfim, nem considere que seja a maioria, mas é uma parcela importante. Muito bem. Hoje, a pesquisa mostra o Lula em primeiro. Por quê? Com uma parcela gigantesca de quem é anti-Bolsonaro. Exato. Então, você tem o anti-Lula e o anti-Bolsonaro... que estão olhando que as únicas alternativas que ele tem é exatamente o oposto. Logo, se você tiver um terceiro nome, é muito mais confortável para essa massa ir para esse terceiro nome. É verdade. Basta esse terceiro nome se tornar um nome viável do ponto de vista eleitoral, né? Porque aí o medo de não ser de um dos dois é tão grande que ele prefere abrir mão da sua preferência. Na eleição passada, eu achei que a terceira via iria ser um amigo seu, o Álvaro Dias. A hora que eu vi a primeira entrevista e debate do Álvaro Dias com aquele monte de botox e parecendo que tava meio alto, eu falei, perdi a aposta. E de proposta única, né? A proposta dele era o Sérgio Moro ser ministro dele. Mas independente da proposta única, aquele monte de botox que ele colocava, era o pai do Fábio Júnior tentando ser presidente do país. A primeira vez que eu vi, eu falei, não é o Álvaro Dias que eu conheci. E eu assustei quando eu vi. Ali eu vi realmente ele ficou com uma cara assim muito evidente de quem alguém parecia que ele tinha misturado uísque com botox. Não, mas ele não tinha bebido nada, não. Ali ele cometeu um erro brutal, porque ele fez uma introdução na resposta que ultrapassou E aí ele perdeu o pé. E aí o cara cortou ele já não podia mais falar, e ele acabou não respondendo. E ficou uma coisa sem nexo, para quem estava ouvindo. E foi a primeira debate, foi realmente muito ruim. Mas, independentemente disso, também a campanha, ele como Geraldo Alckmin, como o secretário aqui da Fazenda, o Meirelles, foram... Que se analisarmos numa balança de conhecimento entre direita e esquerda, era o verdadeiro voto da direita, era o Meirelles e o Emael. Sim. Os dois votos da direita, você poderia olhar e falar, bom, direita aqui quem é? Meirelles e Emael, não tem outro. Mas o que eu quero dizer é que eles, ao longo do primeiro turno, perderam da votação. O Álvaro Dias, eu lembro, no começo da campanha, era o único candidato, fora o Bolsonaro, que liderava no estado, que era no Paraná, de onde ele é. Isso no começo da eleição.
No final da eleição, ele foi muito mal no Paraná, inclusive no Paraná, desidratou totalmente. Pra você ter uma ideia, eu fui candidato a senador na chapa junto com ele. Eu tive 2 milhões de votos, 2 milhões e 100 mil votos, né, no estado de São Paulo, e ele teve 800 mil votos no país. Você vê como ele desidratou, ele teve muito menos do que eu. Então, aquela campanha, ela foi... É uma campanha, eu acho que é campanha que você faz não com a cabeça, com o fígado. Então é o seguinte, é muito mais com a emoção do que propriamente com a razão. Então, você não vota a favor de alguém. A eleição em 2 turnos é para isso, para no primeiro turno você votar no que você prefere. Se ele não for para o segundo turno, aí você no segundo turno vai procurar o menos distante de você. Agora, você fazer isso no primeiro turno não faz sentido. E foi o que aconteceu, né? Quer dizer, as pessoas votaram com emoção, não com a razão. Ô, Mário, assim, a gente faz campanha política já desde que a gente era moleque, né? Acho que os 3, né? Desde que a gente era moleque, a gente tá ali metido em fazer campanha política, metido em pedir voto para alguém. Eu acho que o brasileiro tem muito essa mania de... Ele não quer perder. Né? Então, eu vou votar no terceiro, mas o terceiro não vai ganhar, então eu vou mudar meu voto, eu vou votar em quem está no primeiro. Isso atrapalha muito, ele já faz isso logo no primeiro turno. Você escuta isso em campanha eleitoral, você escuta pessoas dizendo assim, eu nunca perdi um voto. Pois é. O perder um voto significa que todos os candidatos que ele votou ganhou a eleição. Mas isso não é importante. O importante é você votar com aquele candidato que possa te representar melhor. Aliás, eu nunca perdi um voto hoje e até tá pegando mal pra você já, né? Falou, porra, quer dizer que todo mundo que você ganhou, você elegeu. E aí a gente tá nessa situação hoje. Pois também tem isso, né? Não, mas o cara realmente pensa que é como uma competição. Meu voto sempre deu certo, porque eu votei sempre num ganhador. Pô, não é assim, né? Enfim... Bom, assim mesmo. Vamos mudar. Eu acho que a eleição federal e o nosso governo federal está numa linha de fígado muito, muito grande. E o que eu tenho ficado muito impressionado, gostando muito principalmente de campanha, eu acho que eu e o Ricardo, a gente sempre se encantou em organização de campanha e verificando os quadros e as mudanças de para onde está indo a linha política. Governo do Estado não tem fígado nenhum, tem uma linha de raciocínio hoje, um quadro que para quem gosta de política é um negócio encantador. Você assistir toda a manobra que está sendo feito pelo partido do governo, pelo PSDB, da chegada de Rodrigo Garcia, que é um articulador brilhante para montar tudo isso. A situação do Alckmin hoje, o Márcio França, que já foi o vice do Alckmin, e seria uma chapa sensacional. Um SCAF que a gente não sabe aonde é que ele vai meio que pegar. Haddad e Boulos disputando uma linha de esquerda que, se sai candidato, ao meu ver, Rodrigo Garcia e Alckmin, a grande polarização de todas as conversas de botequim vão acabar sendo entre Rodrigo Garcia e Alckmin. Agora, eu dou muita viajada em nomes para candidatos. Uma chapa, Geraldo Alckmin, com Mário Covas de vice e Márcio França para o Senado, seria um negócio imbatível. Seria o sonho da vida de alguns partidos do Estado, não seria, Mário? Não sei, pode ser que sim. Eu já ouvi isso, porque é uma repetição da chapa que foi Mário Covas e Geraldo Alckmin, né? É uma reprodução disso. E eu diria que tem até sentido a coisa dos tucanos, os tucanos históricos, né? Que eles vão identificar certamente uma chapa assim, muito mais como uma chapa tucana, apesar de eu não estar no PSDB, do que uma chapa do Rodrigo, que hoje está no PSDB. Não é tão tucana quanto esta chapa. Então, acho que tem um apelo por aí, eleitoral. Acho que tem, sim. Mas não é... A coisa não se resolve só nos nomes, numa conjugação de nomes. Você tem que ver outras coisas, né? Então, primeiro, o governo do Estado hoje, o Rodrigo não está bem nas pesquisas, mas vai crescer bastante. Não tenha dúvida. São mais de 20 bilhões que eles têm para investimento, só esse ano. E é a mente do Rodrigo por trás de tudo isso. Isso.
E o Rodrigo tem um conhecimento, ele é o gestor do Estado, né? É ele que hoje comanda o Estado. Ele tem um conhecimento da máquina muito grande, muitas coisas do governo. Então, portanto, ele é um cara que vai se colocar muito bem durante a campanha, eu não tenho dúvida disso. Por outro lado, o Geraldo, para ser candidato, ele não vai conseguir ser candidato do PSDB. Porque o governador, eu já li pelo menos 2 vezes, ele falou várias outras vezes, mas 2 vezes eu tenho certeza de ler ele dizendo: o candidato do PSDB é o Rodrigo. Ele falou isso. Logo, se ele falou isso, ele vai fazer tudo para que seja o Rodrigo. Então, por mais que as prévias sejam um movimento democrático de aferição, eu não acredito que as pessoas vão contrariar o governador. Por uma razão muito simples. O PSDB está há muito tempo no governo. O governo, hoje, é composto por dirigentes partidários do PSDB. E eles não vão contrariar o governador. Então, a chance do Geraldo ganhar uma prévia dessa, para mim, é 0. Logo, para ele ser candidato, ele tem que sair do PSDB. Bom, ele sair do PSDB, primeiro, qual é o destino que ele vai ter? E ao ter esse destino, qual é a conjugação de forças que ele pode ter para enfrentar uma máquina poderosa do governo do Estado? Uma máquina que vai ter recurso e que vai ter apoio. Então, a conjugação da chapa, ela tem que ter um espectro partidário forte para que ele possa ter tempo de televisão para ele poder competir, senão não vai. Mas o bonito da montagem hoje, toda a linha de coisa é perfeita. O óbvio hoje seria o Rodrigo, um vice de alguém muito grande de composição, o Alckmin saindo para o Senado, seria o perfeito primeiro turno, igual nos tempos do seu pai, ia ficar sensacional. Agora, a possibilidade de quadros, a gente não vê numa eleição em São Paulo há muito tempo. Deixa eu te dar exemplos. Joguei seu nome na fogueira aqui por causa do peso do nome, mas uma chapa, Geraldo Mário Covas e um Márcio França de senador, é uma chapa sensacional. Assim como uma chapa que o que sempre definiu a eleição do governo do Estado sempre foi o interior. Uma chapa, Rodrigo Garcia da região de Rio Preto, com Baleia da região de Ribeirão, com um escafe saindo para um Senado, seria outra chapa. No papel e numa linha de debates de bar que pega no interior inteiro, há muito tempo não tem uma configuração dessa, com todas as possibilidades de se acontecer. Pode não acontecer absolutamente nada, ficar tudo igual, mas as possibilidades que estão gerando agora, para quem gosta de política, é encantador isso. É uma linha de olhar e falar, porra, nunca teve uma chapa só desde o Quércia não tem uma chapa só de interior. Pode ter agora. E pode ter uma outra coisa que você não está considerando. O João Dória perder as prévias para presidente. E vir candidato à reeleição. Exatamente. Aí o Geraldo não sai, tá tudo certo. Não, eu acho que o Geraldo Ao contrário, aí sai Geraldo com o Rodrigo de vice. O Geraldo teria certo prazer de Eu também o acho. João Dória. Nossa, Ou seria vira um bonito. senadorzão. Não, E você ainda esqueceu do Arthur, hein? O Hã? Arthur vem forte nessa eleição também. Quem? O Arthur, mamãe falei. ele aparece com 6%, alguma coisa, mais ou menos o que ele teve no final da eleição da prefeitura, só que no estado inteiro. Sim. O voto dele é muito intrigante. É. Alguns amigos dos meus filhos que eu conversei que votou no Boulos no primeiro no mamãe falei no primeiro turno, votou no Boulos no segundo. Porque quer ver uma mudança. Ele fala a língua do jovem. Ele tem uma linguagem muito fácil. É aquilo que a gente estava igual conversando ali Boulos. embaixo, né? Eu falei, quando a gente chegou aqui, o pessoal de técnica estava lá falando sobre o equipamento, como isso funciona. Eu falei pra você, eu chego aqui, eu não sei nada sobre o que eles estão falando. É mais ou menos isso que é a linguagem que eles falam hoje. E eu acho que numa faixa etária mais nova, as pessoas são mais, como é que pode ser, contestadoras e tal. E a linha dele é de contestação, assim como do Boulos também é. É de você negar a situação atual. A situação atual é ruim porque tudo é ruim. E isso, para quem está
É muito fácil você falar, criticar, se você não apresentar uma alternativa. É muito fácil fazer isso, né? O Boulos, por exemplo, na campanha, todas as soluções que ele dava era aumentando o quadro de funcionários. Não, nós vamos pôr mais gente para fazer as coisas. Pô, tudo bem, então como é que você vai sustentar esse troço, né? Não, E o inverso, o Arthur, né? É tirar gente. É tirar gente. Vamos tirar gente. E aí, como é que como é que vai dar aula para o Exato. pessoal no interior? Não, a pessoa... Não fala em aumentar, outro fala em diminuir. É tudo conceitos assim, sem embasamento, é conceito apenas, não é? Não, o Estado tem que ser Estado mínimo, então tira tudo. Peraí, calma, vamos pensar um pouco. Você tira tudo, tira a polícia também, né? Você tira o enfermeiro, tira o médico, tira o professor, tira... não, isso fica... Então, já não é Estado mínimo. Já não é tudo. Ou se é para tirar tudo, como é que as pessoas vão se educar? Como é que elas vão ter... Não é assim. Tá faltando. A maioria, 70% dos municípios do estado de São Paulo não tem um hospital particular dentro para o cara que tem convênio poder ir. É tudo hospital público. Sim. Assim como não tem uma faculdade pública ou uma escola uma escola particular, uma faculdade particular, é público. Ou tem público ou não tem. Não, principalmente cidades do interior. A cidade do interior vive muito ainda do poder público, né? Você fazer um estado mínimo numa cidade como Borá, por exemplo, você praticamente viabiliza a economia da cidade. Não, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Você ter governo. O governo é exatamente para você procurar o bem comum, é para você trabalhar para todos, né? É você ter... pensando no coletivo. Ora, pensando no coletivo, não dá para você não ter instrumentos para aplicar a ação. Tem que ter instrumentos. Ok, algumas coisas não são papel do Estado. Concordo, né? Mas você dizer que não ter a entrada do Estado em qualquer função é absurdo. Não, absurdo. E do mesmo jeito que você dizer que qualquer coisa que o Estado faça, ele faz mal feito, né? Não é assim que funciona. Não é. Né? E eu vou dar um exemplo de uma coisa que não é. O Poupa Tempo, por exemplo, que foi uma coisa feita lá atrás e foi feito só para melhorar a vida do cidadão. O Poupa Tempo não é outra coisa a não ser isso. Antes, você se lembra... Você ia pegar um documento qualquer, tinha que ir lá na rua tal, número tal, chegava lá, tinha um guichezinho, tinha fila, e se você chegasse o horário de fechar o guichê, você estava na fila, você tinha que voltar no outro dia e tal, aí tem que pegar o carimbo em outro lugar, bom, era aquela correria, né? Aí você põe tudo num lugar só, facilitou a vida do cidadão, o nível de aceitação é de mais de 90% de aceitação, de satisfação com o serviço, e é serviço público. Então, não é porque público é ruim. Aliás, eu acho que o conceito é equivocado. O conceito certo é o seguinte: não importa se é público ou privado. O que importa é o serviço que ele presta ao cidadão. Exatamente. Se for bom, não tem problema ser público, não tem problema ser privado, desde que seja bom. É isso mesmo. Agora, Mário, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais particular. Você sabe que quando você saiu do PSDB... Eu olhava aquilo e falava assim, caramba, né, um Mário Covas deixando o PSDB. A visão que me pareceu na sua saída do PSDB foi assim, é o PMDB criando o PSDB. O Mário sair do PSDB é o PSDB já mostrando que vai surgir um novo partido daquilo que eles acreditavam e daquilo que foi construído de uma forma histórica dentro do PSDB, né? Hoje... O PSDB de hoje não é o mesmo PSDB daquele que foi construído pelo seu pai, pelo Montoro, né? É um PSDB até de uma linha política que ele se voltou mais para o que é dito hoje como direita e esquerda, né? A sua saída do PSDB, você teve essa visão também? Esse foi um dos motivos que você achou perdemos o pé, temos que começar de novo? Eu diria que foi o principal motivo. Lógico que você tem coisas pontuais que aconteceram também, mas foi o principal motivo. Eu, na minha primeira campanha, eu já fazia uma campanha dizendo que o PSDB deveria voltar às suas origens. Eu dizia isso no discurso. E o que eu quero dizer com isso? É que ele voltar a ter práticas políticas que foram princípios adotados na sua fundação. Eu vou dar um exemplo.
O PSDB foi criado em 1988. No primeiro ano de vida, ele teve 5 presidentes diferentes. No primeiro ano. Que era uma coisa, era simbólica, para dizer, ó, esse partido não tem dono. Fez rodízio de 5 lideranças nacionais e que foram presidentes. Não tem dono. No ano seguinte, teve candidatura a presidente da República. Meu pai era o candidato. Não tinha concorrente interno, mas teve prévias para a escolha, que é a forma do filiado participar do processo de escolha. Essa maneira, e aqui houve uma ruptura do PMDB naquela época, PMDB dominado pelo Quércia, e saiu uma parte para criar o PSDB. E ficou muito identificado para a população que era uma parte mais ética, mais correta, mais séria, de um jeito de fazer política correto. Não era a questão de esquerda ou direita, não era nem isso. Era muito mais de conduta. Era você fugir daquela coisa do mal político. Ali está se cercando de bons políticos. Muito bem. Esse conceito foi tão forte que em 4 anos ele ganha a presidência da República, 6 anos, ganha a presidência da República, o governo de São Paulo e mais outros governos no país. Muito bem. Aí começa um problema. O partido, quando vai para o poder, e isso aconteceu com o PT, isso aconteceu com o PSDB, isso acontece com um partido que começa a governar. Existe muitas pessoas que se aproximam do governo, não porque estão interessados nas políticas que estão desenvolvidas, mas é porque o poder é que atrai essas pessoas, é o próprio poder. E acho que os governantes, com a coisa da governabilidade, acabam sendo mais tolerantes com coisas que eles não eram tolerantes no passado. Uhum. Tolerantes no sentido mais amplo que você pode falar. Desde estar ao lado de alguém que... Tem um Lula poder. com o Sarney ou com o Renan Calheiros, sabe? Estar ao lado do poder. Não, e você... Qualquer tipo de poder. Você Bolsonaro com você Ciro aceita agora. isso, João Dória com Frota, ou com... essa coisa que o eleitor começa a olhar, o cidadão, e fala assim, pô, mas não é legal Não é isso aqui, que você me prometeu. Não é isso que eu esperava de você. Uhum. E tem uma outra coisa que aconteceu nesse tempo, que é essa coisa de o financiamento público de campanha acabou fazendo uma nova classe de dirigentes partidários que tem uma força brutal, porque ele domina a regra, o dinheiro do partido, e ele distribui segundo o interesse dele. E isso faz com que ele fique muito forte. Então, à época, o que eu saí, eu era presidente, fui presidente municipal do PSDB, e o presidente nacional, o Aécio, caiu naquele rolo com o JBS. Eu me posicionei muito claramente pela saída dele. Você começa a ter dificuldade de você defender. Quando defender o partido, quando o João Dória foi candidato às prévias, eu achava que ali, sinceramente, que ele poderia ser alguém para resgatar, porque era alguém fora do ambiente, né? Alguém que pudesse vir para cá e falar assim, olha, gente, vamos, né? Tal qual o governador do Rio Grande do Sul está fazendo. Sim. Ele tem essa conduta. O João Dória não. O João Dória, ele inventou o novo PSDB. O que ele quer dizer com o novo PSDB? É que o passado não interessa mais, ele quer olhar daqui para frente. Mas não foi... Aí volta na linha do fígado que a gente tá falando. Não foi naquela briga do Goldman que isso daí virou, porque até então ele estava indo bem nesse resgate. Deixa eu só fazer uma analogia. Deixa eu só fazer uma analogia muito próxima do MDB, quando surgiu o PSDB, e aí acabou fixando, de agora do novo PSDB, que acabou fixando. O PSDB fixou em raiz de vez nessa nova forma de fazer política quando morreu o Ulisses, que tinha esta mesma forma e que fazia o contraponto ao Quércia aqui em São Paulo. Com a morte do Ulisses, o pessoal acabou se aproximando muito do Quércia, e aí deu para visualizar muito bem a diferença do pessoal que saiu e formou o PSDB e o que ficou. Porque se tivesse, por exemplo, o Ulisses ainda segurando e trazendo algumas pessoas, talvez fosse um outro formato. Pode ser. E no PSDB agora, tá? Eu achei que estava indo muito bem
até bater de frente o Dória com o Goldman e aí virar fígado. Porque tá muito fácil essas brigas que deveriam ser mais racionais ou de emoção, como era na época do seu pai. Tinha várias brigas que você via que eram brigas emocionais, de várias lideranças e de disputa de poder, mas não tinha o fígado, tinha ou o coração ou a cabeça. Uhum. E aí, naquela briga do Goldman, eu achei que entrou pra parte do fígado a discussão. Eu acho que já veio antes, Maurício. Eu acho que aquela coisa do Dória, logo quando ele se apresentou candidato, dizer que ele não era político, aquilo já me incomodou. Sabe? É isso que eu falo, que é a endemonização da política. O cara ganhou uma eleição dizendo, eu não sou político. Não, sabe, o João Dória tem uma coisa, uma característica muito interessante. Ele só olha para frente, ele não olha para trás, né? Então, ele não tem compromisso com o passado, nenhum. O PSDB E isso é bom ou é ruim? Se é bom ou ruim? Não, eu acho péssimo. Acho péssimo. Acho que você ter memória e ter coerência com as coisas. Quer dizer, não dá para você hoje sair abraçando o Bolsonaro e amanhã você tá xingando o Bolsonaro. Ou amanhã o cara, ontem o Frota xingava tudo e você amanhã recebe ele com tapete vermelho. Eu acho que essas coisas tem que ter um certo limite, sabe? Eu não aguento isso. Deixa eu fazer uma pergunta bem bacana com relação a isso. Mas não é diferente sair à noite com Frota, por exemplo? Porque todas as diligências com relação ao Frota não são em brigas de conteúdo partidário. Não. É pra fechar festa. E sair com Frota de madrugada deve ser um negócio do outro mundo. Mas, enfim, eu tô falando do Frota só para citar um nome, né? Não é nada específico, mas, assim, é alguém que sempre foi muito crítico, fez críticas pesadas ao PSDB, fez críticas pesadas ao Geraldo, fez críticas fortes. E aí, de repente, ele briga lá com o Bolsonaro. E aí, na estratégia do João Dória, ele fala assim, não, eu vou pegar o cara pra cá, porque eu enfraqueço ele lá e me fortaleço aqui. Mas dos dois lados, né, Mário? Porque o Frota também aceitar, também você fala, pô, mas você tava metendo a boca ontem. O Frota é a maior aberração dos últimos... De todos os anos que eu entendo de política. É um ator... que tinha todo um histórico de filme pornô, todo um histórico de problema com aceitação de filho, um histórico com droga, e ele foi eleito como candidato à família brasileira pelo PSL. De direita. Se ele tivesse sido eleito chutando e vão me criticar horrores, mas se ele tivesse sido eleito pelo PSOL, pelo PCO, você até entende, fala, tá buscando a dignidade de acordo com aquilo. Mas ele foi eleito pelo Partido da Família Brasileira. Tá defendendo o que ele sempre fez. Tá defendendo uma coisa que ele não é que ele fez. E não só ele, essa aproximação, se você pegar tanto o da direita vindo quanto o da esquerda vindo, essa aproximação que tá tendo de Frota, Joyce e da Tabata, é muito maluco. Tem um fundo, todos eles têm um fundo que dá para compor ali, tá? A Tabata vindo de um PDT com todo aquele histórico de formação dos grupos que ela surgiu de renovação na política, tudo isso. Mas os formatos são muito distantes para estarem convergindo no mesmo local. Mas é porque a gente está muito... Olha, eu entendo que hoje só tem um partido que tem uma ideologia assim, mais clara, que é o PV. Porque ele tem pelo menos uma linha de meio ambiente. Sim. Nenhum outro partido tem mais bandeiras. As coisas ficaram muito parecidas. Eu vejo isso no PSOL também, Mário. Em todo lugar. É que alguns são mais tolerantes com alguns temas, outros menos tolerantes, alguns se envolvem mais, outros são mais populares, outros são mais de gabinete, mas você não vê grandes diferenças. E aí eu não estranho quando a gente estranha, porque a nossa concepção de partidos, de coisas, a gente tem as caixinhas que a gente coloca, né? Era baseado ideologicamente. Exato, e agora não é mais, não é assim. Mas isso vem muito de frente com uma coisa que eu sempre falei aqui com o Maurício, sempre falei aqui no programa passado também, que é o seguinte, essa coisa de direita e esquerda no Brasil nunca existiu.
né? Hoje o pessoal fala, você é de esquerda, você é de direita. A pessoa não sabe nem o que é de esquerda e de direita. Até porque, né, o país é continental, meu amigo. Exatamente. O que é direita e esquerda no Rio Grande do Sul não tem, é completamente diferente do Rio Grande do Norte. O que eu acho, a minha teoria é que no Brasil, muito longe de existir direita e esquerda, existe quem está no poder e quem está fora do poder. É isso. Porque a hora que você tomar o poder, você acabou de falar, você vai ter que ter relacionamento com aquela pessoa que está lá. O Lula vai ter que conversar com o Renan Calheiros, vai ter que conversar com o Collor, com o Sarney. Vai ter, ok, conversar tem que conversar, isso é fazer política. Sim. Você não precisa se submeter. Sim. Né? O que a gente percebe é que tem um determinado grupo, que é um grupo fisiológico, claro, que faz barganhas com quem está no poder, e eles estão sempre cercando o poder, e independentemente de quem tá lá no poder, eles vão estar perto, né? Acabam sendo importantes porque eles têm uma influência no Congresso, importante. Ok, não há problema que você se relacione com essas pessoas, desde que você não transforme ministérios em feudos, por exemplo, que é o que vem acontecendo. Quer dizer, tem donos aqui, Ministério do Transporte, esse é o dono. Ah, não, mas eu cheguei a ver isso, na época da Dilma, uma determinada declaração de um dirigente do PT, dizendo que o problema que estava acontecendo naquele ministério, um dos vários problemas que aconteceram, o cara falou assim, mas aquele ministério é do PMDB. Não, e daí? É do governo. É do governo, ou seja, eu até acho que o certo mesmo era você mesclar. Não tem problema você fazer parte, você vai fazer parte do governo comigo, mas vamos mesclar. Então, você pode até fazer a indicação do ministro, não tem problema, desde que o ministro seja um ministro que atenda os compromissos que nós fizemos junto à população para nos eleger. Então, não tem problema que você indique um nome. Sendo competente e sendo um cara que vai seguir isso, tá ótimo. Mas você não precisa pôr o ministério inteiro embaixo. Aí você pode mesclar com outras pessoas, até porque um vai olhar para o outro. E isso acaba ocorrendo muito pela nossa estruturação de Estado máximo com relação à parte de mandatos eletivos de legislativo. O grande problema do país nessas negociações não é o Renan, o Sarney, o Maia, os caras que tocam e mandam naquele Congresso. É a base que não significa absolutamente nada, aquele baixo clero, bem mínimo clero, que faz peso na exigência. Se a gente tivesse, por exemplo, metade dos deputados federais que nós temos, isso daí diminuiria em peso e muito. Mas aí a representação... Eu não sei. Talvez fique mais caro. Porque é o seguinte, uma coisa é você ter uma maioria de 200 votos. Se tiver uma maioria de 20 votos, no meu número absoluto aqui, eu fico muito mais valorizado. Mas tem uma quantidade muito... E tem uma coisa equivocada. Essa coisa da representação, eu penso ao contrário. Eu acho que ela tinha que ser maior ainda, sabe? Não menor. A gente tem uma representação errada, você sabe disso. Nós temos um limite constitucional de número de vagas. São Paulo deveria, na proporção, São Paulo devia ter 3 vezes mais deputados do que tem hoje, na proporção de votos por cada deputado eleito. O Acre deveria ter menos. Ou então faz o contrário, pega pela média aqui de São Paulo, o top, então são 70 deputados. 70, divide pelo eleitor, vai ver quanto que é o coeficiente por cada... E faz a mesma coisa em todos os estados, aí vai diminuir. Aquela é a média. Aquela é a média, e faz em todos os estados, aí ok. Porque, sabe o que acontece? Toda vez que você tem no Congresso uma discussão que, em tese, interessa São Paulo, unem-se os a deputados... esquerda e a direita do Nordeste. Aí não tem esquerda e direita. Unem-se todos contra... E tem aqui de São Paulo também. Um monte de deputado federal de São Paulo não é de São Paulo. Entendeu? Se você for no site da Transparência, a quantidade de emenda parlamentar de deputado de São Paulo que tá na base de Alcântara, tá no Ceará, Rio. Tá no Rio de Janeiro, é um negócio gigantesco. É mesmo. O Alexandre Frota mora onde em São Paulo? Aquele sotaque dele
Ele pode mandar emenda para outro estado? Pode. Deixa eu te dar um exemplo de transparência. Eu vejo muito isso. Hoje, a grande queridinha da política no país, Tabata Amaral. Tem uma história muito bacana. Veio de uma periferia, fala em nome da periferia mesmo, nunca... Não tá andando de ônibus desde que foi para Harvard, deve ir para lá uma vez por mês, mas ela fala como se morasse lá e fosse o Boulos que mora no Campo Limpo. Ela, se você for pesquisar as emendas parlamentares dela, ela tem uma emenda de 1 milhão para uma pesquisa científica em astronomia que foi para o Rio de Janeiro, e a hora que você abre e vê quem foi o beneficiado por essa pesquisa, é o mesmo professor do campeonato de astronomia que ela participou quando tinha 15 anos. Não é nova política essa. Poxa. Não é nova política. Pode buscar. É do primeiro ano, do ano passado. Ela tem uma emenda de 1 milhão que foi entregue para um puta... Pode ser um trabalho sensacional, e este cidadão do Rio de Janeiro pode fazer um trabalho incrível na área que ele se propõe. Agora, ele foi o julgador do prêmio que ela ganhou quando tinha 16 anos de astronomia e que foi credenciada para Harvard por causa disso. O projeto pode ser sensacional, mas aquela cidade do interior de São Paulo que precisa de saneamento também precisava desse 1 milhão. Vamos outra linha. A bancada da segurança pública elegeu um monte de gente que, se você jogar no Google nepotismo cruzado, tem um monte de deputado que empregou a mulher e o irmão do outro. Deixaram de fora já 2 mandatos o Edson Ferrarini, que foi contra a aposentadoria como parlamentar na Constituição Paulista e se recusou a receber a aposentadoria porque ele era contra. E que fez toda uma vida de trabalho em cima de abraçar o familiar do usuário de droga. Isso. Essa é a nova política, e ele era considerado velho e foi deixado de fora em nome da nova política, e apareceu um monte de gente com prática de velha política. Tá tudo de cabeça para baixo, Mário. Se você começar a analisar a fundo e fazer aquele trabalho de pesquisa, você fica horrorizado. A quantidade de emenda que São Paulo pôs na base de Alcântara, no Maranhão, você não tem noção. Poxa, eu tô surpreso, eu não sabia disso, não. Eu pensei até que não pudesse. A gente, por exemplo, aqui, as emendas que a gente tinha lá na Câmara, só pode fazer por município de São Paulo. Não pode fazer para fora, né? Mas aí aquela representatividade municipal, né? O deputado ali é o deputado federal. Federal, mas é eleito por São Paulo, né? Deveria ser no estado de São Paulo, deveria né? ser o bom senso isso passar das emendas pra cá. oficiais. A não oficial do tratorão do Bolsonaro, Sim. que você pode indicar e não entra como emenda, sabe lá Deus. o que tá indo. Claro. Eu fui buscar... Por que eu fui buscar da Tabata? Como ela é namorada do João e ficaram de casar, eu queria ver se ela tinha colocado alguma coisa lá no Nordeste. Aí, a hora que eu tô pesquisando, eu falei, por que essa emenda aqui de 1 milhão no Rio de Janeiro? Fui pesquisar. A hora que eu joguei o nome e vi quem recebeu, você joga o nome dos dois no Google, aparece o campeonato de astronomia de quando ela era menina. Puxa vida, hein? É muito maluco isso. E tá lá, tá no Google. É só entrar todo mundo e dar uma olhada, pesquisa e vai vendo tudo. É doido esse tipo de coisa. É surpreendente, viu? Surpreendente. E ela, de fato, hoje o nome falado. Unânime. Aliás, eu não sei nem Tem a atuação delas. Realmente não sei. é muito boa. É boa? É muito uma boa. menina Eu tive bem coerente. eu tive esse óbice, porque como eu fuço muita coisa, e a hora que eu vi o relacionamento lá em Pernambuco, eu falei, deixa eu ver, de repente tem alguma coisa aqui. Na hora que eu fui pesquisar, você busca uma coisa, você acha outra. A atuação, as ideias, o mandato compartilhado entre ela, o deputado do Espírito Santo, e o senador de Minas, eu achei extremamente interessante. Tem boas linhas, Uhum. mas não pode dar cheque em branco. Tem algumas coisas, precisava puxar e falar, escuta, explica isso aqui, tá errado. Não vamos colocar só coisa maravilhosa na sua mão, senão vira um Bolsonaro, que por causa de meme virou presidente da República. O problema é que, mesmo que seja tudo, porque não é ilegal, Não, mesmo é que tudo seja, seja um troço muito bacana e tal, mas fica uma sensação de que não tá legal, né? Exatamente. Se fosse dado por outro, talvez não tivesse problema, mas ela mesmo
Pois é. Parece que você está retribuindo, né? Ô, Mário, eu queria saber de você o seguinte, falando do seu mandato aqui na Câmara. Porque Mas você... deixa eu só terminar um negócio lá do Lógico. PSDB aqui. Claro. Que eu acabei indo para outro lado. Aí então, eu acho que o PSDB realmente mudou e não volta mais. Sim. Eu perdi completamente a esperança dele voltar às suas origens. Não volta mais. Hoje você já vê o Aécio retomando o seu prestígio, até interno, né? Ele tinha algum prestígio. Roberto Jefferson, onde é honesto, imagina o Aécio. Então, moral, dando lição de moral. Então, eu não vejo mais essa possibilidade. E eu não vejo mais ninguém lutando por isso. Eu vejo saudosistas dentro do PSDB. Eu tenho muitos amigos que estão no PSDB, muitos. Uhum. Faço até parte de grupos de tucanos e não sei o quê, mas eu vejo assim que aqueles que olham e torcem o nariz, eles estão ainda na esperança de que algo possa mudar. Sim. O Bruno talvez fosse essa esperança. Acho que o governador lá do Rio Grande do Sul representa ainda isso. Mas está cada vez menos pessoas influentes e importantes do PSDB lutando para isso. Eu vejo hoje o PSDB como uma legenda, não vejo mais como um partido. Uhum. Agora, fora isso, a própria personalidade do João Dória também permite algumas insatisfações. E no meu caso, pessoal, aconteceu problemas entre nós. E aí eu falei, não faz sentido mais ficar num lugar onde eu não estou me sentindo bem, né? E por isso saí. Inclusive na minha bancada lá também. A minha bancada também fez coisas para mim que não foram nada... Republicano. Republicano, não sei nem se é a palavra, não foram corretos, eu acho, sabe? Mas enfim, cada um toma a atitude que tiver que tomar. Eu cheguei uma hora, falei assim, eu vou sair, e ainda o Tuma, na época, no dia, eu falei que eu ia sair numa reunião de bancada. E o Tuma falou assim, não, mas você vai perder o mandato. Eu falei, dane-se, eu perco o mandato. Eu não tenho por que ficar mais num partido onde as coisas... Eu estou falando sozinho, estou pregando para a parede, não dá mais. Mas é isso. Legal. Mário, tem tempo? Não estamos quase indo, porque o papo está muito gostoso aqui. Não falamos nem do mandato dele de vereador, não falamos nem como é que foi a sensação de depois de ter feito um trabalho. Porque, Mário, eu vou falar rapidinho. Dá tempo? Dá bastante. Então, tá. Porque eu tenho uma visão de Câmara Municipal assim. Eu entrei na Câmara em 92, né? Então são 30 anos de acompanhando o Legislativo, né? Uma conclusão que eu cheguei, e eu acho que você se encaixa dentro disso, é aquele vereador que discute tecnicamente qualquer matéria que vá para a Câmara, invariavelmente, uma hora ele deixa de estar de vereador. Né? Então, só para dar alguns exemplos que eu acho que é o tipo de vereador que eu sempre gostei de ver atuando. Começando com o Arnaldo Madeira e vindo mas que até o Mário Góes. eleitoralmente aquilo parece que causa um precipício, né? Que é, um exemplo, você, a Soninha, o Gilberto Natalini... Não, pode começar por Arnaldo Madeira. Pode começar por Arnaldo Madeira. Infinitos. Vir todas essas... O próprio Zé Eduardo Martins Cardoso, que vinha, e vindo de muito lá de baixo... Muito lá de trás, né? É uma coisa que uma hora pega o policy. Sim, o policy, né? Então, o que eu queria saber de você é o seguinte. Primeiro, se você concorda com essa tese. E segundo, se você acha que a pessoa está ali discutindo tecnicamente projeto, implementação de políticas públicas, valores de emendas, se isso acaba afastando da população, porque a população não entende como aquilo funciona. Não sei, cara. Não sei se é isso, não. Eu tenho algumas explicações que me parecem mais claras. Pelo menos da política mais recente, né? No caso tanto do Madeira como do Zé Eduardo, eles viraram deputado federal e por isso saíram daqui. E daí depois vieram diminuindo. Ok, mas porque lá não, é um universo de 500 caras, é muito mais difícil você sobressair. Uhum. Mas ainda assim o Madeira sobressaiu lá, foi líder do governo, se não me engano. Tal. O Zé foi ministro. Enfim,
Mas no caso da Soninha, do Policy, do Caio Miranda, que não se elegeram nesta vez, eu penso assim, que quem fez campanha falando da cidade como um todo, mais geral, buscando o voto de opinião, se deu mal. Se deu mal. Esses exemplos, esses 4 que eu citei aqui, são exatamente pessoas assim. No entanto, quem falou para nichos, se deu bem. Então você tem hoje na Câmara Municipal 5 vereadores que são da causa animal. 5. Sim. 10% da Câmara. Você tem LGBT também e igreja. Igreja mais a igreja evangélica, mas igreja. São esses os que estão atuando, né? De resto, você tem os vereadores que são de localidades, são regionais, são do bairro. Então, acho que quem conseguiu falar numa campanha de pandemia, que você não podia ter, não é recomendável você fazer eventos públicos. Então, a campanha foi um pouco diferente, foi muito pelas redes sociais. Quem falou num nicho de assunto específico mobilizou melhor o eleitor. Eu penso assim, que nessa eleição isso ficou mais claro. Quem tentou discutir a cidade... não se deu bem. Essas pessoas que você fala, normalmente são representantes de opinião mesmo, de eleitor de opinião, de gente que acompanha política, que lê jornal, que tá acompanhando as coisas. E eu acho que esse eleitor, ele cansa. E ele quer a mudança mesmo, ele quer experimentar coisas novas, ele quer observar, dar a chance para alguém. E tem a outra coisa também. No meu caso, no caso desses 3 aqui, é a ideia de que eles não precisam, eles já estão eleitos, então vamos dar a oportunidade para outra pessoa, tal. Essa eleição foi muito isso. Como não teve mais coligação, você teve o dobro de candidatos. Você teve quase 2.000 candidatos a vereador. Então, o voto diluiu. E se apresentou certamente para alguém, um amigo, um colega, um conhecido ou um indicado, como sendo uma boa pessoa, etc. E fala assim, eu vou dar oportunidade para esse cara. Não, mas isso também, Mário, vem de encontro aquele negócio de todo mundo tá sempre passando ou criticando alguém. E a gente, dentro dos partidos, a gente perdeu aquela linha de formação, né? A gente perdeu aquele olho clínico que antes tinha, que olhava e falava assim, esse cara podia dar um bom candidato. Hoje, vão buscar só na internet. Um exemplo, eu cheguei a falar para o presidente do seu partido uma vez. Meu sonho era ser o coordenador de campanha do Geraldo Rufino para prefeito de São Paulo. É o Obama brasileiro. Era o meu candidato. Eu convidei ele para ser candidato. Eu falei isso para Renata. E ela também Um ano antes. Aí a frase que ela usou pra mim foi o seguinte, falou, eu tenho um pessoal aqui perto de mim que acha que entende política, que acha que eu tô falando bobagem. O que você acha? Falei, Renata, pega ele debaixo do braço, começa a mostrar todo o sucesso do Geraldo em periferia, entrando, ele com a esposa numa festa, num baile de terceira idade, ele dançando com aquele gingado que ele tem, ele fazendo umas palestras e vem do fundo pra frente. Você tem um candidato imbatível na mão. Você tem o Obama aqui em São Paulo saindo candidato a prefeito. Ele era o meu candidato. Nós convidamos ele para ser. Ele acabou não aceitando por causa de compromissos que ele tem. Enfim, ele achou que não era conveniente. E eu dizia o seguinte para Renata: não importa se ele vai ganhar ou não. Ele vai transferir um prestígio para o Podemos que o Podemos não tem. Ele vai dar uma cara para o Podemos, uma cara boa, séria. Ia dar aquela possibilidade de discussão de macro, de cidade, que a gente não tinha. Sim, não tenha dúvida. A gente não tinha. Ficou aquele negócio de russomano com Bolsonaro, Boulos do outro lado, e a briga do Gilmar com o PT. E o centrado era o Bruno. E também o Bruno com a doença. Com a doença também existe um nível de solidariedade muito grande da população. Então, talvez o Bruno tenha sido menos criticado
não só pelos adversários, mas menos criticado pela população, pelo eleitor, exatamente porque ele, apesar de doente, estava lá fazendo, procurando fazer, etc. E isso é uma outra vertente de força também, né? Mas ele tinha uma serenidade. Sim. A hora que ele chegava nos lugares, que lembrava muito seu pai. Eu vi muito, eu lembro muito de algumas coisas, até às vezes de algum estopim que ele dava. Aprendeu direitinho, cresceu ali e aprendeu direitinho. E ele tinha uma serenidade que era muito legal. O Bruno sempre foi muito estudioso. E aí teve tava muita acontecendo alguma facilidade. coisa muito louca perto dele, ele fingia que ele não via, aquilo ali passava batido e ele corria pro outro lado. Tipo a Joyce cantando no debate, né? A musiquinha, aquilo foi ridículo. Musiquinha, eu lembro do Suplicy também cantando. Mas você vê, o Suplicy é um cara que é voto de opinião, mas ele consegue se eleger bem. É um voto de opinião e um voto... Talvez hoje é mais um voto de homenagem do que um voto de opinião. Mas ele tem um marketing pessoal. Quando eu fui subprefeito de Itaquera, sim, ele fez uma palestra para toda a terceira idade de Itaquera e foi um negócio gigante. Tipo, coube 3 vezes a quantidade de pessoas do auditório e começaram a trazer cadeira de funcionário para poder acomodar todo mundo. A hora que ele viu aquelas veinhas toda sentada, com um olhar encantado para ele, teve uma hora que ele olhou e falou assim: as senhoras me permitem que eu tire o casaco, porque aqui está um pouco abafado. Virou uma gritaria de veinha. Ele tirou todo o negócio, colocou de lado. Ele tem umas sacadas políticas que eu via muito isso na época de um outro parlamentar antigo. Sabe quando você viu que foi de propósito? Aquilo tava um puta frio desgraçado dentro do auditório. Mas ele teve aquela sacada na hora. O lance dele cantar de vez em quando. Eu já vi ele cantar 2 vezes. Eventos públicos, assim. Não, ele cantava no plenário da Câmara. E ele só cantava a hora que ele via que dava pra ter um retorno em alguma coisa muito louca. Ele tem essa sacada antiga que muito pouca gente tinha. E canta melhor que o filho. Mas você sabe tem o João Suplicy canta bem. Mas olha, mas é que ele agora ele tá mais velho, né? Então ele não tem mais aquela mobilidade que ele tinha no passado. No passado era cartão vermelho, não lembro. Nossa. Deitava na frente da polícia. Eu saía carregado, era sensacional. Bom, Mário, 1 hora e pouquinho já de programa. Tá, queria agradecer demais a sua presença. Imagina. Dizer para você que um dos maiores problemas que eu já tive na gestão pública faz parte do meu currículo e foi você que causou. Eu? E eu conto pra todo mundo com orgulho. Eu causei? Você não tem noção. Por quê? Eu era subprefeito de Itaquera. Sim. Nós tivemos uma câmara no bairro em Itaquera. Uhum. E você deu uma entrevista pra TV Câmara e alguns órgãos de imprensa quando colocaram um microfone perto de você elogiando o meu trabalho em Itaquera. Porque eu tinha... Aliás, você me mandou muita emenda. Obrigado. E você me fez alguns elogios por causa da forma com que eu tratava com a Câmara. Eu fiquei 18 anos lá. E o que eu apanhei daí pra frente do PT, porque eu era elogiado só pelo PSDB, não era elogiado pelo PT. Mas eu apanhava com orgulho. Eu olhava pras pessoas e eu falava assim: vocês são burros, eu tô sendo elogiado por quem tá batendo. Pega de exemplo, cacete. Claro. Vamos montar. E era uma coisa muito boa e muita gente hoje, eu encontro com o pessoal petista de periferia que eu tenho um relacionamento, fiz Copa e Olimpíada lá, né? O pessoal tem um relacionamento muito bacana comigo. Eles olham e eles falavam assim: era o subprefeito preferido do Mário Covas e do André Matarazzo. O nosso pessoal do nosso partido, ninguém gostava de você e você fez um bom trabalho. Eu falava, porra, graças a Deus que teve. Ah, bom, eu não sabia que tinha criado problema. Não era a minha intenção, Foi né? sensacional. Não era a minha intenção. Muito obrigado. Mas eu penso, eu fui vereador de oposição e fui vereador de situação. É muito engraçado, porque a tendência do sujeito é ele mudar o polo como se fosse uma coisa completamente diferente. Eu acho que não, porque no final eu fui eleito por os eleitores que elegeram os prefeitos também. Eu não posso ser contra a cidade. Você se sentia mais situação na oposição e oposição na situação?
Não. Eu acho que eu me sentia... assim, é muito melhor você ser oposição, na verdade. Porque você está muito mais tranquilo. Eu votei a favor do governo em alguns momentos, fiz ações positivas e tal, quando achei que tinha que fazer, e critiquei quando tinha que criticar. Você ser governo, você é muito mais patrulhado. Eu fui patrulhado pela minha bancada exatamente porque eles achavam que eu não era uma vaquinha de presépio. E eu não fiz nada, não teve uma votação minha que eu votei contra o governo. Nenhuma. Só que eu dava voz à oposição. Eu era na CCJ, pedia vistas, eu dava vistas. Ora, é o mínimo. Eu, quando fui oposição, também queria vista. Então, por que eu vou agir de forma diferente agora? Aí os caras achavam que não, que eu tinha que tratorar. Minha tese, né? Que quando você não existe esquerda e direita, existe situação e oposição. Exatamente, os caras fazem isso. E eu acho que não é assim. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor possível do mandato. E fazer o melhor possível é contribuir para a cidade. Não importa se e se o governante for esperto, ele vai procurar se aproximar dos outros. Vai se aproximar dos outros. O Bruno fazia isso muito bem. Fazia isso muito bem. Deixa eu te contar uma história engraçada pra gente encerrar, que vai bem de encontro a isso que você tá falando. Na época, a gente tinha acabado de entrar na Câmara. O Maurício era chefe de gabinete de um vereador, eu trabalhava com ele lá. E um dia a gente teve uma ideia brilhante. Tinha acabado de sair o Pita e a Marta era prefeita, né? E eu falei e a gente trabalhava com o Curiati, que era do mesmo partido do Pita, ou seja, era oposição à Marta naquela época. Eu falei, vamos pegar os diários oficiais dos anos anteriores e vamos pegar os discursos do PT que eles falavam contra o Pita e vamos montar um discurso nosso com as palavras deles. E fizemos isso e montamos um discurso de 2 páginas. Não, eram 8 páginas. E o vereador foi pro plenário, né? Ele falou, mas ninguém vai ver isso aqui. Eu falei, olha, vai ver. Eu nunca li um discurso. Ele falou, o fulano de tal é que vai te pedir a parte para rebater isso. Mas, Mário, a gente ainda deu a sorte de quando ele falou a frase daquele vereador do PT que ainda estava na Câmara, o vereador do PT pediu a parte para ele e falou assim, mas isso é um absurdo o que você tá falando. É muito engraçado o senhor dizer isso. Foi essa daí, eu não esqueço não. Na segunda página, ele parou e falou assim, eu queria contar uma coisa para vocês. Eu nunca li um discurso na Câmara e tem 2 idiotas que trabalham comigo que jurou que eu devia fazer isso. E aí eu comecei a ler e aconteceu exatamente o que me falaram que ia acontecer. Esta frase que eu acabei de dizer, vereador, não fui eu que disse, foi o senhor. Há 2 anos atrás. E aí ele começou a dar frase por frase e continuar o discurso. Ficou vazio o plenário. Era um grande expediente. Era um grande expediente que ele pegou 2 horários, era meia hora. E ele começou a falar, e o senhor falou isso, e o senhor falou isso, e ele seguia todo o roteiro do que estava copiado do Diário Oficial com a data sessões, que o cara falou e tudo. Data, e o senhor falou isso, deu tudo para trás. No dia seguinte, a capa do Estadão era bancada do PT na Câmara cai em pegadinha de vereador Curiati. Legal. Eu lembro de uma situação assim que quem passou maus bocados foi o Floriano. Na época do Haddad. Em que o Floriano na linha de oposição, não sei o que lá e tal, e botaram no áudio um discurso do Floriano do mandato anterior, quando eu não estava lá, na época do Serra, sei lá ele falando o inverso do que ele estava falando. Se tivessem me pedido, eu tinha até os discursos dele do Palmares, falando as bobagens. Eu sou contemporâneo do Floriano, a gente era próximo de colégio, e eu tenho alguns discursos do Floriano do Palmares, ainda quando ele era presidente do Grêmio. Bom, vamos embora. Queria agradecer o Ricardo Ferreira, que é meu colega de bancada aqui no Papel da Política. Muito obrigado. Aqui é a bancada de que partido? Não entendi. Então, aqui é a bancada dos que estão de fora. Não é nem situação, nem oposição. Estão fora. A gente está tocando, a gente gosta muito e a gente sempre foi muito cobrado em falar de política de uma forma que as pessoas pudessem entender melhor e esmiuçar isso. Então aí foi a ideia é muito bom isso. Isso é o que a gente faz. Quem gosta de política e que conversa muito sobre política, né? Em boteco, em restaurante, em casa, enfim. O que vocês estão fazendo é democratizando, é ampliando
o leque de participantes. É verdade que uma parte está só ouvindo, né? Mas está participando da conversa. É legal, eu acho muito bom, boa ideia. E obrigado, muito obrigado. Imagina, foi que incrível. Tem só um furo antes de você ir embora, né, Mário? Você é candidato ainda. Não sei, viu? Não sei. Não desanima, não. Não desanima, não, Não, porque... não sei mesmo. Não tô escondendo o jogo, não é nada disso. É que eu me dei conta de uma coisa, a gente vive muito intensamente. Eu vivi, pelo menos, o mandato muito intensamente. Eu não tive uma atividade paralela. E ao perder a eleição, eu tinha que retomar minha vida profissional. Sim. E me dei conta que eu tô com 62 anos. Eu não tinha me dado conta disso. Então, eu não tenho muito tempo para frente. Eu tenho que correr atrás de pagar as contas. Sim. É essa meu foco agora. A política, ela tá. Eu tô fazendo política aqui. Claro. A gente tá fazendo isso. Ela não tá distante de mim. Mas ser candidato implica em compromissos. E eu, nessa altura, vamos imaginar que eu seja candidato e que dê tudo certo, me eleja. Daqui a 4 anos, de repente, dá tudo errado e eu não continuo. E aí eu vou estar com mais 4 anos para frente, mais 5 anos. Quer dizer, eu tenho que cuidar um pouco da minha vida agora, a minha vida profissional. E é isso que eu estou fazendo, essa é a minha prioridade. Agora, é claro que não é uma coisa que está afastada, não é uma coisa que eu negue, mas não é a minha prioridade. Tá. Então tá, encerrando com o apoio do Instituto Sociocultural Brasil-China, a gente vai encerrando mais o papel da política com Mário Covas Neto. Muito obrigado. Legal. Muito obrigado a vocês pela sua oportunidade. É muito bom conversar. Eu estou à disposição quando vocês quiserem, se quiserem de novo. Estou super à disposição, é bom conversar. Da próxima vez a gente traz uma cervejinha e um salgadinho e vira o bar mesmo. Legal, obrigado, viu? Obrigado.